O ser humano é a engenharia. O profissional da engenharia, ele pode e deve entender com profundidade o que significa envelhecer. Como é que nós vamos influir na nossa vida, inclusive, né, sabendo os limites que podemos ter, e na vida da sociedade, da família, de todos. O que é muito sério, muito delicado, é que o envelhecimento ele é gradativo. E os limiares de consciência, de compreensão, de acuidade visual, intelectual, auditiva, a gente não percebe, né? Muitas vezes. O problema da mobilidade, da fragilidade física, né? Um médico poderá, talvez, dizer com muito mais precisão o que significa envelhecer. Agora, o engenheiro, ele realmente não tem lá a compreensão, a percepção necessária, é suficiente para isso. Por isso que a interação, os exames periódicos, a honestidade intelectual, ela é fundamental na vida profissional, social e política. Quem não conhece seus limites acaba expondo a comunidade, a família, tudo aquilo que depende dele, a violências que não são adequadas, não são corretas, né? A engenharia não é exatamente uma ciência exata, né? É dita assim, mas a vantagem é que a engenharia é a ciência da natureza. O engenheiro, ele não pode, discurso não funciona, não adianta chegar numa ponte, num prédio, num aqueduto e fazer discurso data vênia, ponderações diferentes e entender que aquela obra vai aceitar algum tipo de liminar, né? Nós somos extremamente escravos da natureza, e essa escravidão da natureza significa também entender o ser humano. O ser humano é um animal eventualmente racional. Ele reage, ele interage, mas ele interage emocionalmente a tudo o que acontece. É muito difícil uma pessoa ter controle dos seus sentimentos. E sem esquecer a dificuldade de comunicação, né? Wittgenstein, né, é um dos precursores das teorias de comunicação que hoje em dia já foram praticamente apropriadas a um ou dois filósofos, sociólogos. Mas o que eu falo, o que eu penso, o vocabulário que eu uso, o que a pessoa com quem eu falo pensa, o vocabulário que ela tem, como ela interpreta o que eu falei, como ela formula a resposta e vice-versa, toda aquela sequência de compreensões leva normalmente a erros muito grandes ou perigos, problemas que podem acontecer. Na minha vida profissional, eu teria inúmeros eventos para relatar essa questão de dar uma ordem, ter que viajar e na volta descobrir que tudo foi feito de forma diferente. Isso quase provocando acidentes gravíssimos. Eu sou um ser protegido, então isso
acho que evitou, em muitas ocasiões, problemas catastróficos. Então, a engenharia, eu sou engenheiro, bem entendido, não vamos esquecer isso aí. Sou engenheiro eletricista, mestrado em sistemas de potência e uma vida profissional muito rica. Lecionei, fui consultor, ocupei cargos importantes, então tudo isso me habilita a ainda falar, se é que eu já não estou naquela fase de demência ou de preocupações que todos devemos ter. Então a engenharia tem definições, tem conceitos, não? Nós devemos sempre lembrar que o engenheiro não é um piloto de escrivaninha. Ele não pode ser simplesmente um burocrata. Ele tem que ter ação e reação a tudo o que é feito dentro ou em cima da sua responsabilidade técnica administrativa. É legal ver que a CREA Paraná, por exemplo, define ou desenvolveu um código de ética. Isso é uma referência importante. Se bem que código de ética normalmente é feito para botar na parede, né? A gente cansa de ver planejamento estratégico, objetivos, conclusões, sei lá, tudo aquilo, estratégias, teses, é muito bonito. Agora, se a corporação não tem consciência das suas responsabilidades, ela é perigosa ou até corrupta, como nós estamos vendo na Lava Jato, nos processos em torno dos políticos e gerentes de diversas empresas que atenderam o governo, a mixórdia, a confusão e sobrepreços, custos, desvio de recursos, de finalidade de projetos e obras. Isso é lamentável. Então, códigos de ética, né? Eles são importantes e o CREA, que se esforçou para desenvolver esse código de ética, ele deve verificar se seus associados, se aqueles que estão registrados como engenheiros realmente respeitam, né, o que ela provavelmente o Conselho Regional estabeleceu e supõe que esteja sendo visto. O que é ruim é que a fiscalização normalmente é para saber se o pessoal pagou a RT, se tem. Aí eles põem na frente dos prédios às vezes aquela plaquinha infame, fiscalizado pelo CREA, né? Fiscalizado para saber se quem está trabalhando ali é engenheiro, né? E o que ele faz. A fiscalização é um dos pontos extremamente frágeis de todas as profissões no Brasil. Mas até esse artigo 6º vale a pena ler mesmo. Diz aqui, o objetivo das profissões é a ação dos profissionais e a ação dos profissionais volta-se para o bem-estar e o desenvolvimento do homem, do ser humano, né? Seria mais lógico, em seu ambiente e em suas diversas dimensões, como indivíduo, família, comunidade, sociedade, nação e humanidades, nas suas raízes históricas, nas gerações
atual e futura, né? Futura. Aí tem algo mal copiado, né? O fato é que a utilidade das profissões e vai por aí afora. Então o engenheiro, ele tem, desculpa, eu estou ruim da vista, até uso isso aqui para poder ler, lente de aumento, uma série de coisas, mas nem sempre funciona, né? Vocês veem que aí no Código de Ética já tem uma seleção, vamos dizer assim, uma exclusão, um nome inadequado, né? O engenheiro. Tem que dizer o engenheiro, a engenheira, né? Ou a pessoa que é formada em engenharia. Assim não fica implícito o preconceito, né? Que lamentavelmente existe. Então o engenheiro tem que estar ligado às suas obrigações sociais, tem que estar obrigado a respeitar a comunidade como um todo. Artigo 7º, né? As entidades, instituições e conselhos integrantes da organização profissional são igualmente permeados pelos preceitos éticos das profissões e participantes solidários em sua permanente construção, adoção, divulgação, preservação e aplicação. Então isso é muito importante, esse artigo 7º. Lembrar que a preocupação tem que ser permanente, né? Tem que haver solidariedade positiva, tem que haver uma interação positiva para que todos tenham o melhor resultado possível. Bem, continuamos no próximo filme. Assim eu recupero a voz e leio melhor, poderei talvez ler melhor o que está escrito. Mas o que é importante lembrar esse primeiro segmento é que existe um código de ética, né? O CONFEA tem código de ética, o CREA tem. Isso é até uma mania das instituições e corporações. Mas o exemplo dado de cima para baixo é o pior possível. Nós notamos que partidos políticos, a sociedade humana como um todo, ela está se distanciando até do respeito ao próximo. As pessoas esquecem que é muito importante, pelo menos, não digo amar, mas respeitar o cidadão, a nação, o povo, a humanidade como um todo. E o engenheiro está inserido nesse contexto, com todas as suas deficiências. Deficiências que aumentam de sensibilidade, de lógica, de raciocínio, com a idade a partir de um certo ponto do envelhecimento. Qual seria esse ponto, né?